irmãos, são 8 horas, vamos começar. Eu quero começar como nós temos feito, né, já há algumas semanas. Eu quero orar, né, por pessoas enfermas e nós vamos declarar que essas pessoas são curadas. Precisamos tomar posse do que a palavra de Deus diz para nós, né? Que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se ele fez isso, haja vista, somos curados. Somos todos curados, completamente curados. E eu não quero falar para você assim, você é 70% curado, não. Nós somos 100% curados. 100% curados. Não há como dizer que nós não somos curados, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Então, feche seus olhos agora. Eu quero orar por duas pessoas em especial. Se você tiver alguém para fazer uma oração, coloque seu nome, coloque o nome dela agora, né? Nessa oração que nós vamos fazer. Coloque diante de Deus e essa pessoa vai ser visitada nesse momento. E o Espírito Santo de Deus vai curá-la poderosamente e vai ser testemunho disso aqui para nós, para a igreja do Senhor Jesus, e muitos serão testificados. Amém? Em especial eu quero orar hoje pela tia da Tainara, Maria das Graças. Ela está com câncer, eu estive lá com eles hoje e nós precisamos declarar que ela é curada. Enquanto igreja nós vamos declarar agora, ela é curada. E repreender todo o espírito de morte que vem sobre as pessoas quando elas estão enfermas. Pela Lídia também, então, é isso? Lídia, né? Lídia Linares. Vamos declarar que ela é curada. Pela vida da minha mãe também, eu quero declarar, tomamos posse que minha mãe também é completamente curada nesse momento. Amém? Então, feche seus olhos agora, coloque a mão na sua enfermidade, onde tiver enfermidade, declare que essa pessoa é curada nesse momento, que os anjos do Senhor já estão chegando na casa dessa pessoa, estão impondo as mãos e arrancando toda a doença delas agora, no nome de Jesus. Pai de amor, nós oramos agora. Nós oramos pela Lídia, Senhor. Nós oramos pela Maria das Graças, Senhor. Nós oramos pela minha mãe. Nós oramos por todos aqueles que estão enfermos. E declaramos nesse momento, Senhor, que eles são lavados pelo sangue do Cordeiro. Que eles são completamente curados, que não há enfermidade nenhuma que vai parar essas pessoas. Elas serão curadas, saradas, para a honra e glória de Cristo Jesus. Então, nesse momento, Senhor, libera a cura. Libera a cura, arranca toda a enfermidade da vida dessa pessoa. E nós agora, enquanto igreja, declaramos, elas são curadas no nome de Jesus. Pai, eu ainda quero orar nesse momento para que o Senhor venha trazer-nos revelação da sua palavra, revelação daquilo que o Senhor tem para nós hoje, que seja mesmo um alimento fresco, que nós possamos sair daqui saciados e com a sabedoria, com discernimento no nosso espírito. Em nome de Jesus, nos capacita a ver como o Senhor vê, nos capacita nesse momento, Senhor, a ouvir como o Senhor ouve, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então eu quero comentar, né, quero compartilhar com vocês hoje algo que muitos de nós já fazemos com uma certa frequência, uma frequência até que grande, né, que é a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Carlão, seja muito bem-vindo também, viu, meu irmão? Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim: quem nunca ouviu essa oração, não é verdade? Todos já ouviram. Mas olha como está escrito aqui: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você pode dar um amém? Então preste bem atenção. Eu quero explicar algo que está aqui nessa oração, uma oração simples, porém ao mesmo tempo que simples, complexa. Porque nós talvez somos tão religiosos que nós declaramos essa oração como uma religião qualquer, como declarar por declarar. Mas ela tem muito mais do que isso que aparentemente nós vemos. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Então veja só, para que eu comece a falar disso, você precisa entender alguns princípios. Você e eu, nós somos formados, fomos criados e temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E essa alma, ela tem 3 faculdades: mente, vontade e emoção. Agora as emoções, que é o que eu quero me ater nessa breve ministração, as emoções elas transferem muitas coisas boas para nós. Quem aqui já não se emocionou numa festa de casamento? Não é? Vem uma alegria, não é? Mas ela também traz algumas coisas que são ruins. E as nossas emoções, inclusive, traz algumas coisas que são ruins e se alojam no nosso corpo. Veja só então, essas coisas ruins que eu estou falando são doenças, que elas vão se alojar na nossa alma e vão deteriorar completamente o nosso corpo. Então deixa eu te dar um exemplo meu. Todas as vezes que minhas emoções estão abaladas, a minha diabetes aumenta e o meu corpo sofre com isso. Muitos irmãos têm o mesmo problema por conta da diabetes. Entende? Muitos irmãos têm problema hoje no corpo por causa de traumas que tiveram lá no passado, né? Traumas esses que podem trazer a doença do momento, que é a depressão, que traz o câncer, dentre outras coisas. Mas eu quero te ensinar algo aqui hoje. E você aprendendo isso aqui, nós seremos completamente livres de todas as doenças. Os irmãos conseguem me entender? Então veja só, numa parte da oração diz assim: e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus ele não falou isso aqui por um acaso. Ele falou isso aqui querendo nos ensinar algo. Jesus ele entra aqui num ponto muito importante da vida do ser humano, que é na relação ser humano, né? Que é na relação humana. Ele aqui está falando tanto do ofensor, como está falando do ofendido. Então o ofensor aqui ele pode nem saber que ele magoou alguém. Pode nem estar sabendo disso, mas o fez. Assim ele busca, sem saber, ele está buscando a Deus, ele está lá buscando o Senhor, ele faz suas orações diante de Deus, sem buscar o perdão. Por quê? Ele acredita que não fez nada. Ele não sabe que o fez. E aí, se ele não busca o perdão, como que a sua oração pode ser ouvida? Estamos falando aqui do ofensor. Agora o ofendido. Se o ofendido não perdoar, como a sua oração será ouvida? Os irmãos estão me acompanhando? Então veja, a oração do Pai Nosso é tão importante que o próprio Senhor Jesus veio para ensinar. Foi Ele mesmo que ensinou. Quando os irmãos falam, não sabemos como orar, então Ele falou, façam dessa forma. Agora aqui Ele nos mostra que a falta do perdão pode ser um impedimento também para essa oração. Entende? O único impedimento dessa oração é a falta do perdão. Alguns clamam a Deus com tanta vontade, com tanta veemência, e parece que a oração bate no teto assim e volta. Mas aí a pessoa pensa, eu estou envolvido em tudo dentro da igreja,
Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu sou fiel com todos os irmãos, com o meu pastor, mas o céu parece de bronze. O que acontece? Que minhas orações não são respondidas. Aí alguém pode dizer assim, ele, ela, me ofendeu, então é um direito que eu tenho de agora estar magoado com aquela pessoa. Mas qual a consequência disso? Qual a consequência que isso traz? Se eu vou falar com Deus e eu não tenho acesso com Ele. Percebe? Então é algo muito mais além do que uma simples oração. Eu estou falando de algo que acontece aqui comigo para acontecer no céu. Porque aconteceu aqui, vai acontecer no céu. Entende? Então olha só, nós aqui estamos aqui dizendo, perdoe. Olha o que nós estamos falando para o Senhor. Perdoe assim como nós perdoamos. Mas e se eu não perdoei? Como que Ele vai perdoar? Aí eu digo, assim como eu fiz, o Senhor faça. O Senhor, Ele só obedece. Ele te ama. Ele não vai entrar numa seara onde Ele não foi chamado. Aí você fala assim, faça isso porque eu fiz. Ele vai fazer, você não perdoou? Então também não há perdão para você. Porque você está dizendo exatamente isso. Perdoe assim como perdoamos. Se eu não perdoo, quero dizer a Deus o quê? Não me perdoe. É a mesma coisa. Deus, Ele apenas mantém a sua palavra. Diga amém. Ele apenas mantém a sua palavra. Ele não vai além e não fica aquém daquilo que você pedir. Deus é assim. Agora, quem tem o Senhor no coração, que eu sei que todos os irmãos que aqui estão comigo, né? Quem tem o Senhor no coração, ele tem um espírito perdoador. A Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Como assim 70 vezes 7? Por ano? Não. Por mês? Não. Por semana? Não. 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7, para você entender, são 490 vezes. Você precisa liberar e aceitar perdão na vida de alguém. Por dia. Porque, diretamente ou indiretamente, nós estamos, às vezes, machucamos outras pessoas. Pastor, mas e se eu não consigo fazer isso? Aí você vai entrar numa seara muito perigosa. Muito perigosa. Então a Bíblia diz que nós precisamos ter cuidado com a justiça retributiva, ou o que você conhece como justiça própria. O que está querendo nos ensinar? Que quando achamos que a pessoa nos fere, eu mereço o mesmo. Não, ela me feriu, então ela merece a mesma coisa do que ela fez comigo. Isso é justiça própria. Mas eu, quando entro nessa seara de justiça própria, o que acontece? Eu saio de debaixo do favor de Deus. E eu quero te dizer, você e eu precisamos do favor de Deus. Não podemos agir pelo merecimento, de forma alguma. É como, deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando você está assistindo um filme, né? E aí você torce para que no final ali o vilão se dê mal. Né? Não, esse cara tem que ser preso, ele precisa morrer, ué. Olha o tanto de ruindade que ele fez aí. Isso é justiça própria. Entende? É só uma ilustração. Mas é exatamente isso que acontece conosco no dia a dia. Amém, irmãos? Quem entendeu o Evangelho sabe que o Senhor não trabalha na justiça própria. Quem entendeu o Evangelho sabe que quando nós entramos na justiça própria, nós vamos perder o favor de Deus. Essa pessoa já sabe disso. Se ela entendeu o Evangelho, realmente, ela já sabe disso. Agora, quem vive nessa seara, quem vive retribuindo,
o que as pessoas merecem ou deixam de merecer, de acordo com minha forma de ver, com a minha forma de ver, elas merecem, elas acham que merecem tanto e, por merecerem, não conseguem falar com Deus. Entende? Elas não conseguem falar com Deus. Elas vivem retribuindo o que as pessoas merecem. Não, vou retribuir porque ela merece. E aí o resultado é, ela não fala com Deus. Ela fica só. Ela fala sozinha. Ela tem um teto de bronze sempre para ela. Então a gente precisa entender, perdão é cíclico. É um ciclo. Então eu fui perdoado por Deus. Por ser perdoado por Deus, agora eu perdoo todos aqueles que me devem. Entende? Todos aqueles que me devem. Todas as vezes que vivemos cobrando, há um senso de justiça retributiva, justiça própria sobre nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dar um exemplo de frase desses que são justiceiros. Alguém te faz alguma coisa, ou faz alguma coisa para alguém que você conhece, e aí vem aquela frase. Vai ficar assim? Ou então você ouve assim, você não vai fazer nada? Você não vai fazer absolutamente nada? Vai ficar desse jeito? Ah, se fosse comigo. A justiça própria aí. Nesse momento, perde-se o favor de Deus. Por quê? Eu entrei com o meu merecimento, com a justiça própria. Está ficando claro para os irmãos? No Evangelho de Jesus é assim. A gente recebe perdão e perdoa. A gente perdoa e recebe perdão. É dessa forma que funciona. Deus aqui, ele pega a minha dívida e desconta da conta corrente de Jesus. É assim que ele faz. E aí ele pega o saldo de Jesus e deposita em minha conta. E aí agora eu sou justo. Eu sou livre. Por quê? Porque o Senhor já pagou a minha conta. Estão me entendendo? Não há mérito nenhum do homem nisso. É tudo dele, por ele, para ele. Tudo dele, por ele, para ele. É puro favor de Deus. Você não precisou fazer nada. Absolutamente nada. Por isso, o verdadeiro perdão é para dívidas impagáveis. Não são para pequenas dívidas. São dívidas que você não vai conseguir mesmo pagar. Entende o que eu quero te dizer? Olha só, mais uma vez. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Deixa eu te traduzir. Deixa eu colocar aqui com outra palavra. Com outras palavras, né? Para que fique bem claro para você. Trata-nos no céu como nós tratamos aqui na terra. É isso que está falando. E é isso que nós falamos. Quando fazemos essa oração, sem perceber o que estamos falando. Então aqui eu tenho dois caminhos para seguir com relação ao perdão. Que caminhos são esses? Perdoar as pessoas porque Deus nos perdoou. Ou eu perdoo as pessoas e vou até Ele para que receba o perdão do Senhor. Para que eu possa receber dele o seu perdão. Vou repetir. Temos dois caminhos com relação ao perdão. Primeiro caminho. Eu perdoo as pessoas porque Deus nos perdoou. Segundo caminho. Perdoo as pessoas e vou até Ele. E aí eu recebo o perdão do Senhor. Fica claro isso para os irmãos? Agora, muita gente carrega sentimento de culpa porque não perdoam. Por que vivem culpadas? Por quê? Porque não entenderam o que significa confissão. A Bíblia também ensina isso. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se eu tenho alguém que perdoar, fale com o Senhor, você já vai ser perdoado.
Não ficar com isso nas suas costas. E aí o que acontece depois disso? Os pecados, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entende? Aí quando eu perdoo, quando eu confesso, aí ele perdoa os meus pecados e aí eu sou purificado de toda a injustiça que há em mim. Eu que sou merecedor nesse ponto. Eu que vou receber nesse ponto. Você entendeu? Quando você perdoa, é você quem recebe. Não porque merecemos, mas somos nós que recebemos porque entendemos. Entende? A confissão te desliga de toda a culpa. A confissão te desliga de toda a culpa. Deixa eu falar algo para você, antes que você entenda errado e talvez Satanás possa entrar nisso. Mas pastor, todas as vezes que eu pecar, eu preciso confessar os meus pecados ao Senhor? É bom que a gente faça isso, né? Confessar os pecados ao Senhor todas as vezes. Mas pastor, e se eu deixar de confessar um dos pecados, se eu esquecer, com certeza você não vai lembrar de todos. Então confesse da seguinte forma: Senhor, tudo que fiz de errado, todos os meus pecados, o Senhor sabe. Lembra que Pedro falou? Jesus falava: Pedro, tu me amas? E o que Pedro falou no final? O Senhor sabe. Tu sabes. Então o que acontece conosco? A mesma coisa. O Senhor sabe. O Senhor sabe de todos os nossos pecados. Não pense que você vai declarar um por um, não. Que hora mais, hora menos você vai esquecer. Aí se esquecer vai vir aquela acusação. Ah, esqueci do pecado tal, então agora eu não fui perdoado. Então deixa disso. Deixa disso. Amém, irmãos? Então vamos continuar. Às vezes, quando você confessa os pecados, você deixa isso homologado com o Senhor, diante de Deus. Amém? Então você agora está falando com o Senhor, ele já sabe do que está acontecendo com você. Então ele está homologando. Né? Você homologou com ele. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes a gente não precisa de alguém só para nos ouvir. Não é tão bom quando a gente vai e fala com alguma pessoa: olha, eu estou com um problema assim, assado, eu preciso de alguém para me ouvir. E aí você vai e fala com a pessoa, você não se sente mais leve? Essa é a sensação que nós temos, né? Agora imagina quando você faz isso com Deus. Você declara seus pecados ao próprio Deus. Imagina quando isso acontece. Como que você vai se sentir? Né? Completamente melhor. E, para terminar, eu quero te dar algumas regrinhas do perdão. Umas regrinhas que são espirituais a respeito de perdão. Muitas vezes é difícil perdoar. Sei disso. Mas eu quero te dar algumas regrinhas. Então, olha só. Primeira regra. Perdoe quantas vezes for necessário. Não fique preocupado. Perdoe. Se tiver que perdoar 10 vezes, perdoe. Lembra que por dia são 70 vezes 7? Então perdoe 70 vezes 7. Mas perdoe. Então essa é a primeira regra. Perdoar enquanto for necessário. Segunda regra. Não espere o ofensor se arrepender para você perdoá-lo. Você não depende de ninguém para liberar perdão. Depende tão somente de você decidir. Quero falar disso mais para frente. Você não depende de mais ninguém, só de você mesmo decidir. Não espere, terceiro, não espere o outro para tomar a iniciativa. Não faça isso. Não espere o outro, não. Toma a iniciativa você. Você tome a iniciativa. Amém? Perdoar, quarta coisa aqui é perdoar sempre, mas restaurar a comunhão se houver mudança de vida. Você vai estar junto com a pessoa? Se ela mudou de vida, claro que eu vou estar. Por que não?
A Bíblia diz que água e óleo não se misturam. Se atente a isso. E por fim, a quinta coisa aqui, perdão. Guarde isso, irmãos. A gente ouve muito falar disso aqui. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é questão de atitude. De atitude. Tem muita gente que fala assim, eu não senti ainda em meu coração, mas você não vai sentir mesmo. Não estamos falando de um sentimento que se sente no coração. Eu decidi perdoar e por isso o fiz. Estou esperando que venha um toque no meu coração para eu fazer. É porque eu senti que eu vou fazer. Não. Eu decidi, por isso eu faço. Quando eu prego a respeito disso aqui, né? Claro que de uma outra forma, eu faço uma ilustração para os irmãos da seguinte forma. Hoje não mais, né? Porque eu não estou mais com o peso. Mas quando eu pesava por volta dos meus 100 e poucos quilos, eu falava para os irmãos assim, eu quero ir para o céu. Quem gostaria de ir para o céu comigo? E os irmãos então diriam, eu quero ir para o céu. Né? Isso no encontro. Aí eu ficava pensando, né? Como que eu vou para o céu querendo subir aquela escada com meus 100 e tantos quilos e mais um monte de gente nas minhas costas, eu carregando, porque eu não decidi perdoar. Como que eu ia chegar? Né? O caminho para o céu não é desgastante dessa forma. Né? O Senhor Jesus disse que Ele levou sobre si todo o peso. Não há mais jugo sobre nós. Não há mais. Então libera, decida hoje perdoar aqueles que te fizeram mal. E libere perdão sobre essas vidas. E se você fez algo a alguém, peça perdão. E continue sua trajetória. Então vamos avançar aqui. Abençoe aqueles que te ofenderam com palavras. Abençoe o seu ofensor com palavras. Quando o Senhor ele diz lá para Abraão, se tu uma bênção, ele não está falando para você ser bênção só com quem é bênção com você. É para você abençoar todos aqueles. Entende o que eu quero te dizer? Todos aqueles que te fizeram mal. Abençoe-os, ore por eles. Ore por eles. A oração te liberta. O perdão vai te libertar. Amém? Então esqueça o 7º ponto aqui, né? Esqueça a justiça própria. Fique debaixo do favor de Deus. Em nome de Jesus, você foi separado, foi arrancado do reino das trevas para desfrutar do favor de Deus, para desfrutar do amor do Senhor. Então esse é o momento. Desfrute do favor. Desfrute do favor. Quero dar um testemunho de um pastor que eu ouvi recentemente. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu iniciei falando disso. Que a falta de perdão, ela vem através das nossas emoções, ataca a nossa alma e possivelmente destrói o nosso corpo com enfermidades. Então olhe só o testemunho desse pastor aqui, é um pastor, não é brasileiro, e eu ouvindo uma pregação dele, ele disse o seguinte, que havia uma senhora que ela estava com uma doença em fase terminal. E muitos pastores são usados por cura. E todos eles chegavam ali com fogo de Deus. E oravam e não acontecia absolutamente nada na vida daquela mulher. Nada. Então ele fez o que eu e você precisamos fazer todas as vezes que formos orar. E ele disse assim, me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo então deu uma direção para ele. Deu uma direção. Ali ele já não orou mais pela enfermidade que ela tinha no corpo físico.
Essa mulher, ela se recuperava e voltava a ficar doente. Se recuperava e voltava a ficar doente. Se recuperava e voltava a ficar doente. Mas o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, como é que ela volta? Isso não existe. Então o Senhor falou através do Espírito com esse pastor. E disse assim: ore pela doença que ela tem na alma. Pela ferida que ela tem na alma. Peça para que ela peça perdão a respeito daquilo que aconteceu com ela, ou libere o perdão a respeito daquilo que aconteceu com ela. E o pastor então não conhecia a mulher, como é que eu vou fazer isso? Então ele chegou próximo a ela e o Senhor deu exatamente as palavras. Aconteceu isso, 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 isso e isso com você quando você era criança, você se lembra? Ela, me lembro. Então é hora de você liberar perdão pela vida dessa pessoa. E então veio pranto no rosto daquela mulher que já estava num estado terminal. Ela chorou muito, chorou muito, chorou muito. Uma semana depois dela ter liberado perdão através dessa direção do pastor, ele recebeu a notícia que ela tinha sido completamente curada da doença que estava no seu corpo. Aquilo que era ferida na alma dela, transferiu para o seu corpo e ia destruí-la, ia tirar a sua vida. Mas o Senhor curou a alma. E por ela ter recebido essa cura na alma, ela curou o seu corpo. Os irmãos compreendem? Então, hoje é o dia de você fazer isso. Hoje é o dia de liberarmos sobre quem nos ofendeu e aceitarmos o perdão desses que nos ofendeu, mas de você também pedir perdão para aqueles que você ofendeu. Hoje é o dia que o Senhor marcou para você. Não deixe nenhuma enfermidade chegar em você. E se ela já chegou, seja curado hoje. Seja curado agora. Faça com que o Senhor ouça as suas orações. Perdoe. Cure a sua alma referente à doença da falta de perdão. Perdoe. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai de amor, eu oro por esses irmãos agora. Para que o seu santo e doce Espírito agora toque a cada um dos meus irmãos com essa revelação da necessidade de perdoar. De saber que quando perdoamos, somos perdoados. A unção e o poder virá sobre nossas vidas quando isso acontecer. A saúde virá quando isso acontecer. Então libera agora na vida dos meus irmãos esse espírito perdoador, para que ele possa olhar para todos aqueles que os ofenderam e poder perdoá-los no nome de Jesus. No nome de Jesus. Peço também, Senhor, que o Senhor venha com esse santo e doce Espírito sobre a vida dos meus irmãos, perdoando-os de quaisquer coisa. Libere-os, tire esse peso, para que eles possam ter a verdadeira comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesse momento. Ajuda-nos. Ajuda-nos e libera sobre a vida dos meus irmãos. Perdão, perdão, perdão. Amém, meus irmãos? São princípios que estão numa oração. Vou repetir essa oração para você agora.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, que esse Espírito perdoador venha mesmo sobre você, que você possa ser liberto através do perdão, e cresça, avance, conquiste a cada dia mais, e que a cura venha sobre a sua vida, não só a cura externa, mas a cura interna, no nome poderoso de Jesus. Amém? Um beijo grande no coração dos irmãos. É sempre um prazer, um privilégio estar com vocês. Privilégio estar com os irmãos compartilhando isso. E aguardo você no domingo, no nosso culto da família, onde o Senhor falará ainda mais conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Cristo. No nome de Jesus. Muito boa noite.